Eu gostaria de lembrá-los a respeito da questão do estacionamento dos carros na nossa vizinhança. Fazia algum tempo que nós não tínhamos problemas de pessoas estacionando na garagem dos vizinhos do centro, mas recentemente isso tem se repetido. Então, peço àqueles que frequentam a casa com regularidade, inclusive, que evitem estacionar na entrada da garagem dos nossos vizinhos. Por favor. Nós temos aqui no corredor um bazar de artesanato do Dia das Mães e é importante que vocês visitem o nosso bazar na saída, no término dos trabalhos, para ali ver as confecções, os artesanatos que nós temos, que são interessantes e vale a pena, de repente, adquirir uma lembrança para presentear a mamãe. E com isso também nos ajuda. No dia 10, nós temos a nossa feijoada, sábado próximo. Nós ainda temos alguns convites que não foram vendidos e que nós precisamos naturalmente vendê-los. E nós pedimos mais uma vez a quem ainda não adquiriu o seu convite, procure por favor pelo Jadir, ele está aí fora com estes convites para vendê-los, e aqueles que têm facilidade também de colocar esses convites também, por favor, nos ajude, para que nós possamos vender todos os convites. Queremos pedir também às pessoas que tenham disponibilidade e possam nos ajudar na confecção da feijoada. Na quinta-feira, a partir das 8 da manhã, na sexta-feira também a partir das 8 da manhã e no sábado a partir das 7 da manhã. Então, aqueles que puderem nos auxiliar na confecção da feijoada, nós agradecemos muito, nós precisamos de bastante colaboradores nesse sentido. Não deixa de ser um trabalho no sentido do bem, porque tudo isto tem uma finalidade, que é uma finalidade fraterna. Nós não estamos fazendo feijoada porque todo ano nós fazemos uma feijoada, não é isso. Nós estamos fazendo uma feijoada porque essa feijoada tem uma finalidade de auxiliar as despesas da casa e a manutenção dos nossos assistidos. Então, a participação de vocês é essencial. O centro não sobrevive só da diretoria e dos seus colaboradores mais diretos. O centro sobrevive da participação de todos. Todos que eu digo são todos vocês e aqueles que hoje aqui também não estão. Então, agradecemos antecipadamente pelo auxílio, pela boa vontade de participar comprando o nosso convite da feijoada. Hoje nós temos, como sempre, o nosso pãozinho, não podemos deixar de lembrar. E o palestrante de hoje é o nosso querido companheiro, amigo, Odair Dias. Por favor, Odair, vai nos fazer a palestra de hoje. Um minutinho. Vamos fazer a nossa prece para que em seguida nós possamos ouvir o Odair, até porque hoje nos atrasamos um pouquinho por conta da criançada que abrilhantou a nossa noite hoje. Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo incondicional de nossas almas, de nossas vidas. Tu, Senhor, que viestes nos trazer todos os subsídios necessários para que, diante da complexidade da vida, tivéssemos sempre a Tua resposta ideal ao problema que viesse a se situar diante de nós. Quanto amor o Teu coração irradia
até hoje e continuará irradiando por toda a eternidade em auxílio às nossas carências, às nossas precariedades. Quão gratos somos, Senhor, por tudo que advém da Tua misericórdia, desse Teu coração generoso. Hoje aqui nos reunimos em Teu nome e temos a certeza que Tu te encontras conosco na presença dos Teus obreiros espirituais desta casa. E somos profundamente agradecidos porque sabemos que eles nos envolvem carinhosamente e atendem às nossas necessidades, aliviando-nos o fardo, muitas vezes pesados, que carregamos. Inspira, Senhor, o nosso querido irmão Odair, para que ele nos fale a mensagem preparada para esta noite, para que ele tenha, Senhor, o Teu amparo, a Tua proteção. E assim, Senhor, em Teu nome, iniciamos as atividades da noite. Que a Tua paz nos envolva a todos. Que assim seja. Obrigado. Muito boa noite a todos. Que Jesus ilumine, ampare e guarde a todos. Nós trazemos hoje um cronograma do que foi as dores, expiações, provas, desde o nascimento de Jesus até os dias de hoje. É um cronograma simples, um simples relato de pequenos fatos, porque o sofrimento no mundo é difícil de relatar de uma forma mais abrangente. E culminamos a nossa fala com a geração nova, que é o mundo de regeneração, conforme apregoa no livro Gênesis. Os reis magos seguiam a sua viagem, onde iam encontrar, homenagear, louvar o menino Jesus. Seguiam as suas viagens, quando param nas terras, no reinado de Herodes. Herodes os recepcionam, os três reis, Melchior, Gaspar, Baltazar, reis da Pérsia, da Índia e das Arábias. Herodes indaga onde é que eles iam e o que estava fazendo três monarcas viajando a sós. E eles explicam que estavam indo de encontro ao nascimento do Rei dos Reis. Era o menino Jesus que eles procuravam. E Herodes pede que, quando voltassem, dissessem a ele onde se encontrava o menino, o rei. Porque quando os três reis magos mencionam a palavra rei,
rei dos reis. Herodes ficou num conflito muito grande, porque ele, de uma forma doentia, possessiva, viu que talvez estivesse em perigo o seu reinado, que o novo rei. Mas os 3 reis magos seguem a sua trajetória, guiados, levados por um sinal no céu, uma espécie de uma seta, onde eles acompanhavam até encontrar onde tinha nascido o menino Jesus. Eles chegam numa manjedoura, era um local muito simples, e onde já havia um conjunto de animais ao derredor do menino Jesus, como se sentissem aquela grande força que era o magnetismo de Jesus. Os 3 reis dão o seu presente, que era mirra, incenso e ouro, para homenagear Jesus, representando a singeleza, espiritualidade e realeza, que era o ouro. E eles voltam por um caminho diferente, porque eles já tinham percebido as intenções maléficas de Herodes. Então voltam por outro caminho. Herodes percebe que tinha sido ludibriado pelos 3 reis magos e traça um plano diabólico que seria eliminar toda criança que tivesse nascido até 2 anos de idade. José recebe o aviso do anjo, dizendo-lhe: levanta-te, pega a criança, a sua mãe, e foge para o Egito, porque Herodes pretende matá-los. E segue José na sua trajetória. Herodes, arquitetando o seu plano, arregimenta os seus soldados e saem à caça daquelas crianças para que as matassem. E assim foi feito. Era retirado das mãos, dos braços, dos berços, onde estivessem as crianças, e eram imediatamente eliminadas. Foi uma dor muito grande dessas mães que perderam os seus filhos nessa condição tão trágica, tão desumana. Nós sabemos que o sentimento de uma mãe é indescritível. Basta uma pequena febre, algo que inspire cuidado, ela já está toda emotiva, procurando recursos. Amor de mãe é algo difícil de descrever. Até hoje, nenhum escritor, filósofo, sábio, de qualquer forma, conseguiu descrever o que é o amor de uma mãe. Mas tal procedimento foi feito por uma pessoa muito má,
muito cruel. Ele já havia, por motivos banais, eliminado os amigos próximos. Imagine vocês. Matou 3 irmãos. Pasmem. Mandou matar a mãe também. Então, era uma pessoa desqualificada de sentimentos para realizar um ato tão funesto como esse. Mas o tempo passa e sofrimentos encontra também nos primeiros séculos da humanidade os cristãos, porque o Império de Roma via como inimigos pessoas que tivessem a crença no Cristo e dedicasse qualquer ato de religiosidade. Eles eram caçados, torturados, mortos de forma muito cruel. E um dos acontecimentos que sim marcou muito o ato de insanidade daquele imperador, daqueles que dirigiam o império. Eles reuniam cristãos, homens, mulheres, crianças, e levavam para a arena, o Coliseu de Roma, onde eles eram atirados aos leões. Os leões ficavam alguns dias sem comida e enfureciam cada vez mais. E eles soltam os cristãos na arena, e a crença, a fé, essa fé que nós, todos nós, devemos cultivar, porque quando estamos municiados da fé, com a crença, conseguimos realizar qualquer ato e assim caminhavam na suprema fé os cristãos rumo à arena, irmãos de braços entrelaçados, mães carregando filhos nos colos, velhos andando arquejados, e eles entravam cantando hino de louvor ao Senhor Jesus. Foi um ato cruel, de muito sofrimento, que essas pessoas passaram. Mas é próprio desse mundo, esse mundo de expiação e prova, encontrarmos esses sofrimentos tão atrozes. A doutrina espírita nos esclarece essas passagens, mortes, cataclisma, todas essas inundações, onde perecem multidões de pessoas, milhares de pessoas, são simplesmente corpos que são dizimados. Mata o corpo, mas o espírito permanece na sua trajetória evolutiva. O tempo passa e vamos encontrar, segundo o nosso cronograma, a Idade Média, que é compreendida de 470 do ano 476 a 1572. Está
está instaurada aí a Inquisição. Matavam, torturavam impiedosamente, e sempre que houvesse interesse do Estado ou contra a Igreja, essas pessoas eram dizimadas, eram torturadas, mortas na fogueira, submetidas aos maiores sacrifícios. Marcou no mundo, segundo os filósofos que vieram depois, 1000 anos de trevas. Nesse tempo, que perdura ainda, além de 1572, continua ainda as perseguições. O clero dizimava tudo que fosse de interesse. E aí entravam os governantes com seus interesses políticos e também matavam, torturavam adivinhos, sábios, médios, quem quer que fosse que revelasse uma aptidão ou demonstrasse algo extrasensorial, já era considerado bruxo, levado imediatamente à fogueira e queimados. Nessa trajetória foram eliminados sábios, santos. Joana d'Arc, que veio com uma missão sublime, ouvindo desde criança vozes de espíritos que já a preparava para a libertação da França da Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. A França estava no seu finalzinho. Os soldados já fugiam, se escondiam, a fome batia, chegava nas pessoas. Foi nesse cenário que apareceu Joana d'Arc. Joana d'Arc era uma menina de uma bondade indescritível. Morava numa trajetória onde era um abrigo para os peregrinos e muitas vezes ela cedia o seu leito, dormia na palha, para que um ancião ou alguém doente pudesse usar a sua cama. Era de uma bondade extrema. Já se revelava e percebia-se ali que se tratava de um espírito superior, incomum. Segue a sua trajetória até arrumar um cavalo e parte para o rei, pedindo que lhe desse o comando das tropas, porque ela ia vencer os ingleses. Mas, na corte, uma menina de 18 anos, com essa proposta, verbalizando isso daí, todos riram, ninguém acreditou. E a submete a provas de uma forma assim até cômica, para a colocassem no ridículo.
E ela foi vencendo por etapas todas as provas que lhe eram atribuídas. No final, depois de tantas provas vencidas, ela foi conduzida à corte para que o rei a recebesse. O rei, de uma forma muito sutil, troca de lugar com um dos nobres, o nobre fica no trono com a coroa do rei e o rei ali na assistência. E entra Joana d'Arc, aquela rapariga que todos viam e não acreditava nos seus poderes, na sua assistência espiritual, que era a missão de salvar a França. A França que hoje representa tanto para a humanidade, com seus museus, a sua ciência tão evoluída, berço de tantos filósofos. A França não podia ser liquidada pelos adversários. E na corte, quando ela chega entrando humildemente em direção ao pseudo-rei que ia recebê-la, ela caminha até certo ponto, vira para a plateia, onde se encontrava o rei, faz a reverência e diz: estou às suas ordens, majestade. Foi um fato consumado. Era alguém de um poder divino. E assim, o rei ordena que lhe dê força da cavalaria, armamentos bélicos, para que ela pudesse salvar, lutar com os ingleses. E Joana sai à frente dos exércitos com seu grito quase infantil, dizendo: vamos, vamos, avante, vamos vencê-los. Chegam até Orleans. Estava sitiada pela Inglaterra há 8 meses. E trava-se ali uma batalha campal, onde em pouco tempo Joana expulsa os ingleses. E outras guerras de pequenas montas com os ingleses, ela foi também ganhando. E volta o rei de uma forma impensada, ingrata, já começa a querer vendê-la para os próprios ingleses. Já eram rotuladas como bruxa, porque ela dizia ouvir espíritos. Os seus protetores, que sempre a inspiravam na luta, na guerra, Santa Margarida, Santa Catarina, espírito elevadíssimo, que dizia sempre: Joana, nós estaremos com você. Você vai conseguir. É novamente o poder da fé que tudo consegue, dessa força incomensurável. E o rei da Inglaterra acaba comprando, levando Joana, e todos sabem, foi queimada na fogueira. E no instante que ela estava na fogueira, quando crepitava aqueles lenhos, ela dizia: as vozes que eu ouviam eram verdadeiras.
ou seja, eram espíritos protetores de Joana. A Idade Média deixou muito sinal, um rastro de muito sofrimento. Entre outros filósofos, tentaram matar um dos homens mais sábios, astrônomo, cientista de vários conhecimentos da ciência, que era Galileu Galilei. Galilei esposava, defendia as ideias de Copérnico, onde Copérnico afirmava que o Sol é o centro de todos os planetas e todos estão girando em volta do Sol. Mas os preconceitos, as ideias errôneas, infundadas, sem cunho científico da época, diziam que a Terra era o centro do universo, que tudo girava em torno da Terra. E Galileu Galilei teria o seu destino, a sua trajetória, o seu caminho para a fogueira. Eles eram muito bonzinhos, só que eles estavam mexendo com alguém de uma crença popular, uma credibilidade científica muito grande. Então deram a chance de Galileu Galilei se desmentir em público de que as suas teorias estavam erradas. A Terra, o Sol, não era o centro dos astros, e sim a Terra. E no momento em que ele se desdiz da sua tese, ele abaixa a cabeça e diz: mas, no entanto, a Terra gira em volta do Sol. Foi uma forma de poupar um sábio, que era Galileu Galilei. Assim segue a sua trajetória com a classe nobre, a nobreza. O povo era dividido em 3 classes. Primeira classe, o clero. Segundo, a nobreza, aqueles que tinham título, que eram herdados ou agraciados, né? E em terceira, aquele que paga as contas, o povo. Isso daí foi o germe da Revolução Francesa, que quando o povo se debela contra aquele sistema tão ingrato e tão errado, onde o clero era isento dos impostos e a nobreza pouco era taxada, mas o povo trabalhava e mantinha aquela corte, aquela nobreza, até que veio a Revolução Francesa, que não é objeto da nossa fala hoje, e que fez todo o ajuste, propagando a liberdade, igualdade e fraternidade. Em toda a Europa se expande esse movimento, até nos Estados Unidos. Mil 346. O tempo não para. O tempo urge. Escrevendo sempre a sua história do mundo.
esse mundo que nós habitamos, que é de expiação e prova. Como dizia Leon Denis, a dor nos espreita a cada volta do caminho. Faz parte da nossa trajetória reencarnatória o sofrimento neste mundo de expiação e prova. Mas em 1346 estava reservada uma epidemia muito grande para a humanidade, que foi a peste negra. Negra porque apareciam umas manchas pretas nas mãos, no corpo, e em 5 dias as pessoas que contraíam morriam. Também é considerada peste bubônica, porque aparecia bolha no corpo inteiro com pus. Foi no reinado do imperador Justiniano. Matou 25 milhões de seres humanos na Europa, Ásia, e foi lastrando para o mundo inteiro. Era tão sofrida essa peste que não podiam nem dar um enterro, algo mais digno para as pessoas, porque as pessoas pereciam no meio da rua, onde eram enterradas em uma cova só 3, 4 pessoas. E não era permitido nenhum tipo de pronunciamento científico de que houvesse descoberto algum tipo de medicamento para combater a peste negra. Porque quem apresentasse algo assim estava contra os desígnios de Deus, da igreja, do imperador. Não podia inventar nada que combatesse. E foi o quadro de sofrimento do mundo inteiro, deste mundo de provas e expiação. É muito difícil rotular sempre se eu estou sofrendo, se é prova, se é expiação. Cabe a nós o trabalho, a melhora interior, desenvolver a nossa espiritualidade. Não saber se eu vim aqui para provar ou para expiar. É mais ou menos igual terapia de vidas passadas, né? Muita gente se coloca para essa pesquisa sempre na esperança de que tenha sido um rei, um faraó, alguém muito nobre que tenha vivido na antiguidade. Ninguém quer saber se na sua trajetória e reencarnações passadas tenha sido um escravo, um simples servidor. Todos gostam de volver o passado através da terapia de vidas passadas, para que encontre na sua identidade alguém bem importante, nunca uma pessoa simples e comum. É um mundo que deixa muito orgulho, é um mundo de luxúria, onde todos querem viver da aparência, o glamour, onde é um mundo de muita inveja. Eu não posso ver o que o meu amigo
o que o meu vizinho, o que meus inimigos, meus afetos e desafetos, consigam de bem. Porque o invejoso nunca tem paz na vida. Ele está sempre de olho naquilo que o outro conseguiu. Quando o outro consegue, é um tormento, é um sofrimento para ele. Não que ele queira ter aquilo. Ele não quer que o outro possua, consiga, conquiste. Ele não pesa se foi conseguido com luta, com talento, com nada. E, se possível, ele sempre fica desdenhando o vencedor. É um mundo que vai chegar um momento que essas pessoas com esses sentimentos já não terão mais sintonia espiritual para viver nessa terra, nesse planeta. Mas o tempo passa e vamos encontrar um refrigério para nossas almas, um consolo para nossas inquietações. Quando desponta o ano de 1857, advento da doutrina espírita, que Kardec faz a codificação durante um bom tempo com médios, codificando, condensando no livro dos Espíritas, onde nós achamos todas as respostas da vida. E a doutrina espírita trazia um grande alívio, a reencarnação. Que bem, que bênção que é a reencarnação. Se você errou, se você não fez tua tarefa direitinho aqui na Terra, você vai ter chance de novamente reencarnar e começar tudo de novo, trazendo consigo o que de bom já conseguiu. Ensinava, ensina, nos acalenta muito o livro dos Espíritos. Quando diz sobre as leis existentes, são tantas leis, sociedade, leis do trabalho, leis do progresso. Através dessas leis, trabalho e progresso, eu posso mudar a minha sorte, ser mais bem sucedido, porque vou trabalhar. Vou conseguir as coisas, porque eu estou vinculado às leis divinas, progresso, trabalho e outras tantas mais. A doutrina espírita nos traz a consolação maior e uma advertência que é a eterna lei de causas e efeitos. Podemos plantar tudo o que quisermos, só que vamos colhermos, muitas vezes, aquilo que não queremos. Se plantarmos alegria, caridade, se dermos sorriso para o mundo, dermos afeto, eles voltam para nós, porque nós estamos vinculados nessa lei eterna.
Por isso a doutrina espírita, ela é muito rica em consolo. Para entendê-la cada vez melhor, nós necessitamos de estudo. Kardec já dizia, espírita, instruí-vos. Nós precisamos conhecer essas leis, esses fundamentos, que há um princípio ativo, há uma força que quando nós encarnamos já adquirimos, e quando voltamos para a vida espiritual deixamos essa força aqui, esse princípio aqui. É a continuidade do nosso trabalho, das nossas conquistas no bem, que nós vamos encontrar novamente aqui. Puxa vida, como tem dor, lamento, choro nesse mundo. Até nos nossos lares, nós encontramos, como diz Joana de Ângeli, no lar se reencarnam ali espíritos que se amam profundamente, espíritos que se detestam, espírito que aparece ali procurando vingança, espíritos bons, fortes, aqueles que são o esteio da casa. Toda a fragilidade de algum membro da família, ele tem sempre um apoio, um amparo. São espíritas convictos numa realidade real, que é essa lei de causa e efeito. Então, no lar, como Joana de Ângeli disse, que é um laboratório. Ali você vai aprendendo, você vai vencendo, você vai conciliando com os amigos, né? Muitas vezes a dissidência, atrito até entre pais. E a doutrina aconselha que quando isso aconteça, que o pai ou a mãe dirija a criança e diz: desculpe, meu filho, um de nós dois erramos. Porque tudo em desavença, em conflito, muitas vezes vem de vidas passadas. Inimigos às vezes reencarnam ali, esperando as conciliações. Outros vêm querendo vingança, tudo inconscientemente. Essa é a nossa terra. Esse é o nosso mundo. Se alguém está infeliz, não fique triste não, porque o companheiro do teu lado também tem problema. Muitas vezes nós usamos uma máscara para que não apresentemos nossos problemas. É a máscara da hipocrisia. Vivemos num mundo irreal, aparentando aquilo que não somos, defendendo muitas vezes aquilo que nem queremos. É uma máscara para o mundo, que para os nossos tiramos a fantasia e jogamos a desnudo de qualquer pretexto de olvidar algo. Doutrina espírita talvez tenha sido uma das melhores coisas que apareceu, como diz Kardec, no tempo certo, na hora certa, quando já havia acontecido um turbilhão
de sofrimento, de desditas. Ele disse que se tivesse surgido, talvez em outra época, não prosperaria. Mas veio no momento certo que a humanidade estava precisando desse Consolador prometido por Jesus. Quando dizia, se me amais, guardai os meus mandamentos, eu vos mandarei um Consolador que ficará sempre convosco. Quanto nós temos de amparo, ao nosso derredor estão sempre criaturas que nos amam, que querem o nosso bem, que estão nos protegendo. Mas para isso daí, para ver essa vinculação fluídica, é necessário que a gente mantenha uma sintonia mental muito boa, para que possamos gozar dessas benesses de ajuda. Porque a gente atrai o que pensa. Se pensamos no bem, na caridade, na benevolência, vamos atrair espíritos com essa mesma índole. Esse mundo está chegando momento de transição, momento de transformação. Transformação, porque será aqueles que só pensam no mal, exposam essas ideias negativas, praticam o mal, gradativamente eles vão desaparecer da face da terra. Não haverá, nessa transição, não haverá nenhum causa fortuita que acaba, que dizima toda uma geração. Tudo vai ser gradualmente. Parte uns e vem outros, outros mais aquinhoados. Espíritos superiores para formar, como diz Kardec em Gênesis, a nação nova, que é o mundo de regeneração. Nós temos a faculdade, o livre-arbítrio de escolha. Os tempos estão aí. No Evangelho, no livro Gênesis, diz que virá tudo no tempo certo. Então, cabe a nós, por enquanto, modificarmos o máximo que pudermos, para a gente não ser pego de surpresa e já gozarmos dessa felicidade relativa, porque haverá aqui na Terra um mundo feliz. E aqueles companheiros que não esposam as ideias do bem serão migrados. Haverá uma transição desses que chegam e dos que vão. É a separação do joio e do trigo. Está em nossas mãos. Ou joio, ou trigo. Fico ou vou. Sofro ou entro num mundo de mais compreensão, de mais tolerância, um mundo mais feliz. Muita paz a todos.